E aí, galera, tudo bem? Então, hoje nós daremos continuidade à nossa aula sobre ferramentas de qualidade e o assunto de hoje será diagrama de Pareto. Então, essa parte de diagrama de Pareto é continuação da nossa parte de análise e solução de problemas, e isso será a continuação da nossa parte sobre folhas de verificação. Então, você que ainda não viu a parte de folhas de verificação, dá um pause aí, vem aqui embaixo na descrição, pega o link do vídeo de folhas de verificação e assistam. Então, nós daremos continuidade a esse ponto de análise e solução de problemas. Então, o diagrama de Pareto é uma das ferramentas básicas da qualidade e ele é utilizado para fazer o quê? Para priorizar alguns determinados problemas e dar um plano de ação para resolver esses determinados problemas. Então, ele tem uma métrica que ele olha a perspectiva de quantidade e porcentagem significativa desse item. Ou seja, ele vai analisar o quê? Quais são os itens que mais acontecem, aqueles que mais se repetem, e a partir da grandeza, ou seja, da frequência deles, é que eu vou priorizá-los para resolver esses problemas. Então, hoje nós falaremos sobre o diagrama de Pareto, e ele leva em análise os problemas, alguns cálculos matemáticos e a parte de gráficos. Então, agora nós deixaremos um pouco as tabelas de lado e começaremos a trabalhar com análises gráficas, ou seja, análise gráfica é muito mais fácil de eu entender o gráfico e fazer a leitura e interpretação do mesmo. Então, vamos lá para a nossa apresentação e falando sobre diagrama de Pareto. Então, dando continuidade aqui, o diagrama de Pareto, conforme foi dito, ele é utilizado para analisar e priorizar a solução de problemas de uma empresa. Então, existem diversos problemas dentro de uma empresa, dentro de uma produção, de uma linha e de um produto específico. Primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer esses problemas. Então, eu preciso fazer um levantamento desses problemas. A partir do momento que eu conheço, que eu reconheço que eu tenho problemas, aí sim eu consigo determinar alguns caminhos e alguns planos de melhoria ou planos de correção para esses defeitos existentes. Então, falando sobre o diagrama de Pareto, algumas vantagens desse diagrama é a facilidade de implementação. Então, é muito simples de implementar. Basicamente, eu preciso de uma folha de verificação para fazer o levantamento dos dados ou dos defeitos que eu quero analisar e corrigir, e depois eu preciso ou de uma folha em branco para fazer o gráfico na mão, ou de um programa de computador, por exemplo, o Excel, o LibreOffice, e tem outros softwares que já fazem isso automático. Então é muito fácil de começar a implementar, muito fácil de aplicar as ferramentas. Baixo custo, por que baixo custo? Basicamente eu uso recursos materiais que eu já tenho, as pessoas que eu já tenho, eu só preciso gastar um pouco de tempo aí, e obviamente que esse tempo tem custo, mas o custo é muito baixo em relação à viabilidade que ele tem para resolver os problemas. Então, eu vou gastar um tempo muito pequeno e eu posso ter um resultado muito grande. Então, isso daqui acaba tendo um custo-benefício bem bacana. Depois aqui, ó, clareza na análise dos principais problemas. A clareza é o seguinte, eu vou elencar do maior problema para o menor. Então, eu consigo ter uma clareza na análise e não fica tão bagunçado, não preciso ficar gastando tempo procurando. Eu quero saber qual que é o problema maior aqui na empresa. Eu olho na esquerda do gráfico, eu venho aqui ó, nessa maior coluna e já sei qual que é o maior. Não preciso ficar gastando tempo procurando. Então, eu já faço uma classificação do maior para o menor, ou seja, decrescente. Otimização do orçamento para resolver os problemas. Uma coisa, eu estar no escuro e sair dando tiro para todo lado. Eu posso acertar alguma coisa ou não. Outra coisa é eu ter um determinado dinheiro, um determinado budget, ou seja, um investimento, e gastar um pouquinho para cada um. Só que esse pouquinho para cada um pode não ser suficiente para resolver todos. Às vezes pode ser que eu gaste todo o dinheiro e não resolva eles, ou seja, eles ainda continuem. Então, essa parte de otimização do orçamento é isso. Eu vou gastar o dinheiro, mas eu vou gastar o dinheiro certo. Eu vou dar um tiro certeiro. Eu vou acertar. Então, qual que é aquele problema que está me dando mais dor de cabeça? Nesse exemplo aqui são as rebarbas. Então, eu vou gastar dinheiro para resolver as rebarbas. E nós vamos, ao decorrer dessa aula, fazendo algumas análises e ver o porquê que nós vamos atacar esse problema. E depois, analisar dados concretos. Uma coisa é o trabalhar com o achismo. Até que nós da qualidade, nós temos que trazer dados, trazer análises para parar com esse achismo. Porque eu posso achar certo ou eu posso achar errado. Depende de muitos fatores aí que podem influenciar. A vida profissional da pessoa, o dia, a semana e aquele momento. Então, para que não trabalhe com o achismo, porque cada um pode achar alguma coisa, eu tenho dados. Então, os dados eles são concretos, independente da pessoa que está analisando, eles estão mostrando o caminho correto. Lógico que tem todas as etapas de adquirir esses dados, fazer o tratamento dos dados, levantamento e etc. Então, também pode haver erro, mas esse caminho é mais confiável do que o achismo do ser humano.
Então, analisando aqui, o que eu vou fazer com vocês é um passo a passo para a construção do diagrama de Pareto. Então, esse diagrama aqui nós vimos qual que é o objetivo dele, fazer a priorização e a solução dos problemas, e nós vamos aprender a construir ele passo a passo. Então, o primeiro passo aqui que a gente faz é a folha de verificação. Então, eu estou usando a mesma folha de verificação da nossa outra aula para dar continuidade, né, nesse levantamento do diagrama de Pareto e a aplicação dessa ferramenta. Então, o que nós temos aqui? Nós temos diversos defeitos que estão acontecendo na linha de produção, fizemos a tabulação, ou seja, ficou alguma pessoa lá no posto de inspeção e ele ficou riscando um defeito, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. E ficou listando todos os defeitos que foram aparecendo nas peças da produção. Isso num determinado tempo, pode ser em um turno de trabalho, pode ser em um dia, em uma semana, em um mês, aí depende muito do volume de produção. Depois aqui nós calculamos a frequência do item, ou seja, fomos lá e somamos cada pauzinho desse daqui, né? Então 12, 21, 68, por aí vai. Quando eu tenho uma tabela, fica muito difícil de eu analisar. Por exemplo, se eu falar para vocês, qual que é o item de maior frequência, aquele que aconteceu mais vezes. Nós vamos gastar um tempinho aqui e vamos descobrir, foi o parafuso solto. Qual que é o segundo maior? Vamos gastar um tempo aqui olhando de novo. Opa, 41. Qual que é o terceiro maior? Então percebam que isso daqui não é visual, não é fácil de entender e eu preciso ficar gastando tempo para entender. E eu ainda posso cometer um erro nessa análise. Então, segundo passo que a gente faz isso daqui é o quê? Fazer uma classificação. Então, nós vamos criar uma coluna aqui de classificação e vamos classificar esse item. Então, ó, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, o quarto, quinto e por aí vai. Tem gente que já gosta de pegar a tabela nesse ponto e calcular frequência individual, frequência acumulada e gerar o gráfico. Quando eu estou no Excel ou alguma ferramenta, é super simples de fazer isso daí. Posso ter um embaraçamento lá, mas dá para trabalhar. Eu, em particular, eu gosto de fazer uma nova tabela, ou seja, uma nova classificação, que é o terceiro passo aqui, ó, de organizar os dados. Então, eu gosto de organizar os dados e trazer o quê? Do primeiro ao último, ou seja, do mais significativo para o menos significativo, ou seja, daquele que acontece com maior frequência para aquele que acontece com menor frequência. Então, nós temos aquela mesma tabela, ela só foi organizada de modo diferente. Então, agora eu tenho o maior problema em primeiro e o menor dos problemas, ou seja, aquele que menos acontece em último. E somando todos esses problemas aqui, nós tivemos um total de 203 peças com defeito. Feito esse terceiro passo aqui, que é organizar os dados, ou seja, fazer uma nova tabela, fazer uma reclassificação, nós vamos calcular a porcentagem individual. Por que eu gosto de fazer isso? Justamente por causa desse passo. Aí agora eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Senão eu ia ter que calcular a porcentagem de um, depois de outro, depois de outro, depois de outro. Aí começa a embaraçar tudo. Aqui eu já faço uma análise mais simples. Então, para calcular a porcentagem individual, mais para frente eu vou falar um pouquinho do porquê que nós calculamos a porcentagem, mas é uma outra maneira de enxergar a mesma coisa, ou seja, de enxergar quantidade. Às vezes eu falo quantidade, não dá essa noção de grandeza. Então, essa porcentagem é que me dá essa noção de grandeza. Aí na análise do gráfico nós falaremos isso novamente. Então, o que nós temos que fazer? Calcular a porcentagem individual de cada tipo de defeito. Então, por exemplo, parafuso solto. Houveram 68 ocorrências. Mas quantos por cento isso representa do todo? 33. Como que eu calculo isso? Aqui embaixo nós temos a fórmula lá, para calcular a porcentagem individual. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a frequência do item, dividir pelo número total de frequências, ou seja, de defeitos que ocorreram, e multiplicar por 100 para transformar isso em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? A frequência do item. Ah lá, o primeiro item é parafuso solto. Então, eu pego lá 68, divido pelo total, que é 203, e multiplico por 100. Aí eu vou ter 33%. Quero calcular a porcentagem individual dos riscos na peça. Então, lá, pego a frequência do item, 29, divido pelo total de ocorrências, 203, e multiplico por 100 para achar em porcentagem, que no caso aqui riscos deu 14%. Ah, eu quero achar, por exemplo, o último lá, bolha. Então eu pego a frequência do item, 1, divido pelo total, 203 ocorrências, e multiplico por 100 para achar por frequência. Aí que se nós observarmos, tem um ponto importante para saber se esses meus cálculos estão certos ou não. No total de todas as frequências, tem que bater 100%. Por quê? A soma de todos os itens é 100% das ocorrências. Então, percebo que nesse caso não aconteceu os 100%. Por quê? Por causa da quantidade de casas decimais. Então aqui eu arredondei os números para ficarem números inteiros
e não bateu 100%. Então nós temos que tomar um cuidado nessa parte aí. Quando eu estiver fazendo na mão, não vai ter tanta precisão assim, de precisar de 1, 2, 3 casas decimais. Mas quando eu trabalho com alguma ferramenta digital, é bom explorar esse recurso. Então, por exemplo, como eu estava fazendo no computador, fica mais fácil, né? Então eu usei uma casa após a vírgula. Então uma casa decimal aqui. Agora, usando essa casa decimal, na hora que eu somar todas as porcentagens individuais, ele vai bater 100%. Ou seja, 100% é igual a 203 ocorrências de defeito. Então, calculada a porcentagem individual, nós já sabemos. Pô, parafuso solto representa quantos por cento dos problemas? 33% e meio. 1/3 de todos os problemas. Meu, é muita coisa. Apenas um item de defeito representa 1/3 de todos os defeitos. Mas por enquanto segurei, que daqui a pouco a gente fala sobre essas análises. Passando aqui, o quinto passo seria calcular o percentual acumulado, ou seja, a porcentagem dos itens somados. Então, como que eu calculo aqui? Ó, adicionamos uma nova coluna chamada percentual acumulado. Então, o que eu faço? Acumulado é o quê? Aquilo que eu já tenho. Então, eu vou iniciar o preenchimento dessa coluna. Eu não tenho nada. Então, eu pego o item que eu tenho na porcentagem individual, que é o primeiro, e copio ele para cá. Porque eu não tinha nada. E agora ganhei 33%. Então, agora eu tenho acumulado 33,5%. Então, percebo que agora eu tenho 33,5%. Eu vou pegar esse valor 33,5% e somar com o valor do segundo item, que é o 20,2. Ou seja, 33,5 mais 20,2 é igual a 53,7. Então perceba que é acumulado. Eu tinha o primeiro item, 33,5, e agora acumulei com o segundo. Então os dois juntos, os dois acumulados, eles dão 53,7. É o que eu tenho agora. 53,7. Se eu acumular com o terceiro item, ou seja, 53,7 mais 14,3, eu vou ter acumulado 3 itens. E esses 3 itens juntos, eles equivalem a 68%. 68% é o que eu tenho agora. Se eu pegar 68% e acumular com o quarto item, que é 10,3, então 68 mais 10,3, 78,3. E assim sucessivamente. Então eu sempre vou pegar o que eu tenho com o próximo, o que eu tenho acumulado com o próximo item, o que eu tenho acumulado com o próximo item, até chegar no final. E no final de tudo isso daqui, vai bater o 100%, que é o quê? Eu acumulei todos os defeitos, todos os percentuais. Então, acumular é a mesma coisa que juntar, que somar, que ir guardando. Então, é o que nós pegamos aqui. Pegamos as porcentagens individuais e fomos somando uma com a outra. Então, eu vou somando uma com a outra, passo a passo, e tem esse percentual acumulado. Já vamos discutir o porquê que nós fazemos isso também. Então, o quinto passo é esse. Depois aqui, ó, sexto passo é fazer o gráfico. Quando eu trabalho com Excel, LibreOffice e outras ferramentas, é muito simples. Eu seleciono os dados, vou lá, aperto um botãozinho, acontece uma mágica. Parece um gráfico na minha frente. Mas eu quis fazer um passo a passo para fazer manualmente esse gráfico. Então, se eu for fazer manualmente, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o eixo vertical e o eixo horizontal, e definir uma escala. Então, como que eu defino essa escala? Até que altura vai meu gráfico? É só voltar lá na tabela e ver qual que é o valor máximo da frequência do item. Nesse caso, 68. Então, eu arredondei para 70, que é o valor máximo. Você pode usar uma escala de 1 centímetro para cada um, 10 centímetros cada um. Depois eu vou até fazer um gráfico manualmente para mostrar para vocês como que faz. Mas é super simples. Então, o que eu tenho que fazer? Elencar todos os problemas que eu tenho, ou seja, todas as ocorrências de defeito, e fazer o quê? Colocar a frequência. Frequência é a quantidade, é o tamanho de cada um deles. Então, parafuso solto, teve 68 itens, coloquei aqui. Depois lá, sujeira, teve quantos itens? Volta na tabela, 41. Faz uma coluna com 41. Depois riscos, teve quanto? 29. E vai preenchendo dado por dado. Então, nós temos aqui um gráfico de barras, um gráfico de colunas, né? Esse é o primeiro item. Só que, no Pareto, ele não trabalha só com frequência, senão seria um gráfico muito simples. Ele viraria um histórico, aí, vamos dizer, de uma maneira mais simples. Nós queremos fazer o quê? O diagrama de Pareto. E ele trabalha com essa linha que é chamada linha de percentual acumulado. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro faz o gráfico de barras aqui com as frequências e depois nós vamos adicionar essa linha de percentual acumulado. Como que eu faço isso? Eu vou ter que fazer uma segunda escala aqui na direita com as porcentagens de 0 a 100, ou seja, todo o percentual acumulado. Percebam uma coisa importante, essa coluna aqui
não precisa coincidir com essa. O que eu estou dizendo? Os dois valores não precisam ficar na mesma reta. Pode ficar um para cima e um para baixo. Porque as duas não têm a mesma escala. As duas não precisam estar alinhadas. Por exemplo, se eu olhar aqui na esquerda, ó, eu tenho 50 no item de frequência. E ele não precisa estar na mesma reta dos 50%. Tanto é que não está. Vocês podem perceber que um está mais acima e o outro mais abaixo. Não precisa estar na mesma reta. Por quê? As duas escalas, elas não coincidem, elas não precisam coincidir, porque elas estão medindo coisas diferentes. Então, o que nós temos aqui? Ó? Faz uma escalinha de 0 a 100 também, joia? E o 100 tem que bater com a porcentagem total aqui. O que nós temos? Nós vamos fazer o quê? Pegar aquele percentual acumulado, tá vendo o percentual acumulado? Então lá, o primeiro item, parafuso solto, representa quanto? 33,5%. Vem aqui, ó, e faz uma bolinha, faz uma marquinha no meio da coluna, representando os 33,5%. Aí eu tenho que olhar na direita, porque agora eu estou preenchendo porcentagem. Volto lá na tabela, segundo item. Então, lá, o acumulado do primeiro com o segundo é igual a 53,7. Então, vem aqui, ó, o primeiro mais o segundo, os dois juntos, eles representam 53,7. Faz uma bolinha aqui, ó, alinhado com a direita. Então, ó, agora eu tenho que olhar a coluna de porcentagem, o eixo de porcentagem acumulado, que nesse caso aqui será o 53,7. Se eu olhar o terceiro item, olha lá, então o primeiro mais o segundo mais o terceiro, ou seja, os três acumulados, os três juntos, eles representam 68% dos problemas. Lembrando que 68% eu não olho na esquerda, a esquerda é frequência. Eu vou olhar lá na outra coluna, que é a coluna de percentual acumulado. Então, ó, pego a mesma reta aqui, ó, 68%, zoímetro aqui, faço uma bolinha. Então, eu vou fazer uma bolinha para cada percentual acumulado até chegar no último, que é 100%. Joia? Fazendo todas as bolinhas, primeiro só façam as bolinhas, depois eu vou fazer uma linha ligando todos esses pontos. Então, primeiro, eu só vou fazer a marcação das bolinhas aqui, em cada um dos percentuais acumulados, para todas as colunas, e depois, por último, você vai vir e fazer uma linha ligando todos esses pontos, para que nós consigamos ter esse gráfico montado. Então, esse daqui é o gráfico de Pareto. O que ele faz? Ele sempre vai elencar do maior problema para o menor problema. Então perceba que aqui na esquerda nós temos o item de maior frequência e ele vem decrescente, ou seja, ele vem do maior para o menor. Joia? E consequentemente, como eu trabalho com porcentagem acumulada, que é esse eixo aqui, ele vai fazer o inverso. Ele vai vir do menor para o maior, porque ele vai acumulando ao longo do tempo ou vai acumulando de acordo com os itens trabalhados. Certo? Então, essa é a montagem do gráfico. Esses são os passo a passos para montar o gráfico. Porém, não acabou aí, porque nós ainda não aplicamos a ferramenta que é o gráfico de Pareto. Nós conseguimos montar o gráfico, ou seja, o diagrama de Pareto, mas nós ainda não fizemos a análise. Então, passando aqui, para fazer a análise do gráfico, nós precisamos entender uma regra que é a 80-20. Então, essa regra aqui foi desenvolvida há muito tempo atrás. Quem quiser estudar um pouquinho, tem vários links aí no YouTube, no Google, falando sobre a regra 80-20, tem itens indicando só ela, ou seja, fazendo uma explicação só dela. Mas nós vamos fazer um apanhado geral aqui, que é para entender a ideia do Pareto. Porque o gráfico de Pareto tem esse fundamento da regra 80-20. Então, o que ele está querendo me dizer o quê? Que 80% dos meus problemas, 80% dos meus defeitos, eles serão causados por 20% dos meus defeitos. Ou seja, 80% das minhas reclamações, das minhas dores de cabeça, dos meus problemas, serão causados por 20% dos itens, 20% dos defeitos, 20% das causas. Joia? E 20% desses defeitos serão causados por 80% das causas. Então é sempre uma soma de 20 com 80. Então, o que ele está querendo me dizer? Eu tenho infinitas reclamações. 80% dessas reclamações serão o resultado de 20% dos problemas existentes nos produtos. Então, grande parte, a maior parte das reclamações é causada pela menor parte dos defeitos. E essa regra eu posso aplicar para um monte de coisa. E tem várias análises aí. Tanto é que eles falam que eu posso analisar isso para clientes, para vendas, para dinheiro, para investimento, para tempo, para um monte de coisa. Então, basicamente, a ideia é que a grande parte
dos resultados que eu tenho é causado por uma pequena parte de influências de entrada, ou seja, de influências para essa parte aí. Então, na verdade, eu não tenho que dar um foco em 100%. Eu não tenho que dar um foco na maioria, eu tenho que dar um foco na minoria, pois essa minoria é a responsável pela maioria dos meus resultados. Então, o que eles estão querendo dizer com essa ideia é, por exemplo, imagina que eu tenha clientes. 80% do faturamento da minha empresa, ele é resultado de apenas 20% dos meus clientes, ou dos meus fornecedores, vamos dizer assim. Posso trabalhar nessas duas métricas aí. Então, eu não preciso dar uma atenção especial para todo mundo. Eu dou uma atenção para esses 20%. Porque esses 20% de clientes são responsáveis por 80% da minha grana. Então, é melhor eu dar uma atenção especial e eu tratar melhor esses 20%, porque eles são responsáveis pela minha maior receita. Se eu perco esses 20%, eu perco 80%, na verdade. Então, é isso que ele está querendo dizer. Eu não preciso olhar para tudo. Eu preciso olhar só para aquela pequena parte. Para a parte dos 20%. Já então, sabendo essa regra aqui, ou seja, a regra diz o quê? Que 80% dos meus problemas são causados por 20% dos defeitos da peça. Então, sabendo dessa regra, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos trabalhar com todos os defeitos. Nós vamos achar essa regra dos 80-20. Não necessariamente que vai ser certinho, viu? Depende muito do processo dos dados. Não vai sair bonitinho, assim, 80-20. Não, às vezes pode ser um pouco mais, um pouco menos, dá para ir equilibrando. E eu não necessariamente preciso atacar os 80%. Já é? Mas é basicamente essa a nossa métrica ou o nosso norte para trabalhar na análise do gráfico. Então, o que nós faremos agora? Nós vamos lá no gráfico e vamos aplicar a regra do 80-20. Lembrando lá que 20% das minhas causas, das minhas entradas, dos meus objetivos, das minhas variações, são responsáveis por 80% das causas. Então, nós podemos analisar aí de duas métricas, né? Analisando a entrada ou a saída, ou seja, as ações ou os resultados. Então, analisando o nosso gráfico, olha lá, temos o mesmo gráfico aqui, que é o diagrama de Pareto, com as colunas, com a linha de tendência aqui da porcentagem acumulada, e agora eu tracei duas retas aqui, ó. Então, ó, essa reta aqui, ela representa 80%, tá vendo? Então, ó, esse é o meu objetivo. Meu objetivo é resolver 80% dos defeitos. Já? Então, eu determinei isso daqui como objetivo. Então, eu tracei uma linha aqui, ó, 80%, pegando ela da direita, que é o percentual acumulado. E fiz o quê? Quando essa linha dos 80%, ela cruzar com a linha do percentual acumulado, o que eu fiz? Eu tracei uma outra linha na vertical. Olha lá, ó. Uma outra linha na vertical. Quer dizer que, nesse meu gráfico aqui, se eu juntar todos os problemas com parafuso solto, todos os problemas com sujeira, todos os problemas com risco e grande parte dos problemas com solda, se eu resolver esses 4 itens, eu estarei resolvendo 80% dos meus problemas. Então, essa seria a métrica da nossa ferramenta. Por que eu trabalho com porcentagem e não com frequência? Imagina só que você chega para o seu chefe e fala o seguinte, ó. Eu vou resolver aqui todos os problemas de parafuso solto. Aí ele vai falar, beleza, mas o que é isso? Problema de parafuso solto. Aí você fala, são 68 problemas com parafuso solto. Aí ele, mas e aí, o que é 68? Eu não consigo enxergar essa quantidade. Só que a partir do momento que eu trabalho com porcentagem, olha como muda essa perspectiva ou essa visão. Se você chega para o seu chefe e fala assim, ó, eu quero resolver todos os problemas com parafuso solto, porque eu fiz uma pesquisa, eu fiz um levantamento e eu tenho dados mostrando que os problemas com parafuso solto representam 33% de todos os problemas que nós temos na produção. Ou seja, se nós dermos uma atenção especial, fizermos um plano de ação para resolver os problemas com parafuso solto, nós estaremos resolvendo 33% de todos os nossos problemas. Ou seja, nós estaremos resolvendo 1/3 dessa parada. Então, ó, eu tenho 100% dos problemas, eu estarei resolvendo 1/3 de todos os problemas. Isso é muita coisa. Imagina você cair o seu custo 1/3. Nossa, é um ganho gigantesco. 30% é muita coisa. E eu posso ir além. Imagina que você fala para ele, fala o seguinte, ó, eu quero resolver todos os problemas de parafuso solto e de sujeira. Aí ele vai me dizer, mas e aí? Quanto que isso representa? Aí, de repente, você vai lá e calcular. 60 com 40 dá 100. 8 mais 1, 9. Então, 109 itens. Então, se eu resolver o problema de parafuso solto e sujeira, eu resolvo 109 itens.
eu não consigo dar essa noção de grandeza. Então, por isso que eu trabalho com porcentagem. Então, é diferente de você falar, ó, se eu resolver todos os problemas com parafuso solto e sujeira, estarei resolvendo 53% de todos os problemas. Automaticamente, na minha mente, já vem assim, ó, pá, metade. Cara, se você resolver apenas 2 itens, você estará resolvendo metade de todos os seus problemas. Então, o que o Pareto nos diz é o seguinte, ele elenca do maior para o menor por causa disso. Não adianta eu resolver o problema com bolha. O problema com bolha é uma dor de cabeça pequenininha. Ele acontece uma vez só a cada tantão de tempo. Porém, aquele que vai mais me dar dor de cabeça, vai me dar mais reclamação, vai me dar mais fumada e tantas outras coisas é o quê? É parafuso solto, ele acontece a todo momento, está acontecendo direto. Então, o índice de reclamações e rejeições vão lá em cima. Então, quem que eu devo resolver? Aquilo que me dá mais dor de cabeça. Então, essa é a métrica que eu trabalho. E por que ele trabalha com porcentagem acumulada? Para eu dar essa noção de grandeza. Então, pô, eu quero resolver quanto? Eu quero resolver 78% de todos os meus problemas. Quem são 78% de todos os meus problemas? Opa, já tenho aqui, ó. Puxo aqui, ó. São os problemas com solda, com riscos, com sujeira e com parafuso solto. Então eu resolvo todos esses, vou resolver 78% dos meus problemas. Depois vai faltar 22% aí, é pouquinho. Aí depois eu vou atacando eles. Então, essa é uma maneira de priorizar o meu plano de ação para a resolução dos problemas, levando a métrica somente de quantidade, daquilo que me dá mais dor de cabeça. Então, resumão final aqui do diagrama de Pareto. Basicamente, ele é uma ferramenta que vai levantar todos os seus problemas. Então, você vai pegar todos os problemas que você tem, vai fazer um levantamento de todas elas, usando a folha de verificação ou algum outro meio, mas você tem que conhecer quais são esses problemas e levantar a quantidade desses problemas, para eu ter uma noção desse meu problema, se ele é um probleminha ou se ele é um problemão. Depois disso, nós temos que tratar esses dados, nós não vamos mais usar tabelas, nós vamos usar gráficos. Gráfico é visual, é muito mais fácil de entender, é muito mais limpo, é muito mais simples. Então, sempre tentem trabalhar com gráficos. Tanto é que os painéis de gestão à vista, é muito comum eu trabalhar com gráficos, justamente por isso, pela facilidade deles. Então, lá, trabalhando com gráficos. Então, nós vamos pegar os dados e vamos transformar ele num diagrama de Pareto, utilizando esse passo a passo que eu dei para vocês. Fazendo o diagrama de Pareto, aí nós vamos ter que fazer a análise. Então, a análise, uma das possíveis causas, que é o diagrama de Pareto, o Pareto nos diz a seguinte métrica, que nós temos que analisar a regra 80-20, ou seja, que 80% dos efeitos, ou seja, dos defeitos, eles são resultado de 20% das causas, ou seja, 20% dos defeitos, efeito e defeito. Joia? Então, essa é a métrica. Lembrando que eu tenho outras análises para se fazer. Então, não necessariamente eu vou resolver o parafuso solto aqui, que é esse item de maior problema. Por quê? Eu tenho que analisar custo, eu tenho que analisar viabilidade, eu tenho que analisar o tempo que eu demoro para resolver isso, a complexidade, ou seja, eu tenho outras formas também de analisar. Por exemplo, eu tenho um determinado item lá que está me dando dor de cabeça. Eu posso analisar o custo para resolver aquilo. De repente, será que eu tenho grana? Será que eu não tenho? Quantidade de pessoas para fazer esse projeto, se eu vou conseguir fazer ele interno, se eu vou conseguir fazer ele externo, quantidade de mão de obra, tempo de duração, segurança daquele item. Então, eu consigo analisar sobre diferentes perspectivas. O que o Pareto nos diz? A perspectiva de quantidade. Aquilo que me dá mais dor de cabeça é aquilo que eu resolvo primeiro. Então, essa foi a nossa aula sobre o diagrama de Pareto. Até a próxima.